Vamos acionar o Vinícius Bueno, nosso repórter está em frente ao Centro de Convivência da cidade, onde o Centro de Convivência, por exemplo, ele é constantemente, Vini, alvo de polêmica envolvendo principalmente, sobre os gradis. Se está certo, se está errado, se interfere na parte artística, mas aí se interferir na parte artística fica liberado para insegurança, que aí tem muita gente que invade, então tem muita essa polêmica ali. Que situação, que pé que tá essa história, Vini? Bom dia para você. Pois é, Júlio, um excelente dia para você, para todo mundo. Nós estamos aqui no Centro de Convivência, que é um dos principais cartões postais de Campinas, que atrai aí milhares de pessoas, não só de Campinas, como das cidades vizinhas também, e que agora tem mais um capítulo da polêmica relacionada a essa reforma. Isso porque esse lugar ficou 14 anos fechado para a reforma e na reabertura, logo após a reabertura, os gradis foram colocados. E são esses gradis que nós vamos ver agora nas imagens do Marcos Gatti. A polêmica, ou melhor dizendo, o capítulo da polêmica é que agora existe uma decisão judicial da primeira vara da Fazenda Pública que estipulou um prazo para que o Conselho Estadual que cuida da defesa do patrimônio público, ele informe primeiro se esses gradis eles são compatíveis com as regras do patrimônio histórico. E segundo, e não menos importante, quais são as normas técnicas que foram aplicadas aqui para adequação do espaço, porque o cercamento ele foi implantado, como eu bem disse, logo depois dessa reabertura, que esse espaço ficou por mais de 10 anos fechado para as reformas, e a reabertura já era muito aguardada pela população, principalmente aqueles que moram nos prédios, nos imóveis vizinhos por aqui, Mas essa medida da instalação dos gradis, primeiro ela criou uma divisão da opinião mais técnica, digamos assim, porque a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura chegou a classificar essa estrutura, abre aspas, como um retrocesso urbanístico, porque impacta, na opinião da associação, a relação do espaço com a cidade, com os frequentadores, com as pessoas aqui ao redor. Já a prefeitura, por meio de nota, afirmou que houve uma visita técnica do Conselho Estadual antes da instalação e que esse cercamento ele foi considerado justamente para manter a preservação, evitar, por exemplo, pichação, manter o projeto paisagístico, porque em alguns lugares tem as plantas ornamentais, e para manter toda essa beleza, então, os gradis foram colocados como um argumento positivo para a preservação. Em relação ao município, a cidade informou também que tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que permite a realização dos eventos com segurança e que, mesmo com essas grades, continua sendo utilizado para lazer e convivência. Quem passa aqui pelo local, dá até para a gente mostrar ali na imagem, Gatti, na imagem contrária, tem uma pessoa que ela chega ali, bem ali numa parte onde ela chega com o gradil ali, porque para as pessoas não acharem que aqui é só um lugar fechado, Júlio, tá vendo? Tem um portãozinho que fica aberto durante o horário comercial, até um pouquinho no início da noite, que as pessoas podem circular livremente ali com os cachorros ou fazendo uma caminhada, que neste horário, como tem a questão do sol que voltou a aparecer na cidade, está mais calor, as pessoas preferem evitar esse horário das 10 até as 3, mas no início da manhã e no final da tarde é um lugar bastante frequentado, Então, em que pé que está essa polêmica, Tem um estudo que está sendo feito em conjunto pelo Conselho Municipal, o estadual, porque são dois conselhos, um que rege aqui pela cidade e outro pelo estado, junto com alguns técnicos também da prefeitura, para ampliar essa área protegida. Então, a grande expectativa, Júlia, é que esse parecer técnico do órgão estadual ajude a definir se esse modelo atual ele vai ser mantido, ajustado ou revisto, mas fato é que isso agora nós falamos sobre a opinião mais técnica, digamos assim, mas a opinião popular, ela é um pouco dividida aqui. Eu fiz um teste, perguntei para 5 pessoas
4 são a favor dos gradis, e as opiniões favoráveis sempre levam em conta a questão da segurança, que o local precisa, né, ser fechado em alguns horários, né, do dia para evitar a questão de insegurança. E uma outra pessoa, né, a única dessas 5 que disse que é contrária à instalação desses gradis, ela também aponta a questão da insegurança. Ela acha que tem que ficar aberto essa região aqui do Teatro de Arena, mas que tem que ter uma fiscalização, patrulhamento contínuo e tudo mais. Então, situação bastante complicada por aqui, né, Júlio? Porque a gente sabe que não é uma polêmica fácil de resolver, né? Vai ter que esperar o parecer técnico para depois fazer ali a avaliação e ver qual será o destino desses gradis aqui. Será que eles terão que ser retirados, né, ou não? Né, a partir de, se esse parecer apontar que não há nenhum tipo de comprometimento para a questão do patrimônio, da preservação do patrimônio, ele deve não só ser mantido, como em algumas regiões aqui pode até ser ampliado, Júlio. Dúvida, né? A gente tem essa questão no quesito segurança, né, em xeque. Porque quando a gente foi, por exemplo, fazer o Tá No Ar Campinas desse ponto, né, isso também foi levado em consideração. Então, o que os comerciantes ao redor... Porque aí em frente, né, Vini, tem um dos bares mais famosos da cidade de Campinas, né? E é uma pessoa muito popular no município, é uma pessoa que tem influência, inclusive, e ele na época, no aniversário de Campinas no ano passado, também era a favor dos gradis, até pelo quesito segurança, né? Infelizmente, hoje, a cidade de Campinas, assim como tantas outras, ela é composta por pessoas em estado de vulnerabilidade social que estão, né, infelizmente, em estado de vício de entorpecentes, vício no álcool, e cometem algumas infrações. Se você, por exemplo, não coloca um gradil ali, né, fica difícil de você inibir esse tipo de atitude. Então é uma forma de, né, tentar inibir, trazer uma sensação de segurança para o local, né? E é uma espécie, segundo, né, a prefeitura, como o Vini disse, tanto quanto o comerciante que eu entrei em contato no ano passado, conversamos ali, é uma sensação de segurança a mais para o local, que traz pessoas para os comércios ao redor e, por consequência, dá mais segurança para o local. Mas isso é claro que vai ser tudo acompanhado, ó, o Gatti faz as imagens ali para a gente, né? A gente marcou presença também recentemente pelo local e gera polêmica, a polêmica vai perdurar por enquanto. Acho que é basicamente isso, né, Vini? Por parte da prefeitura, o quesito segurança é o que conta mais nesse momento, né? A gente volta daqui a pouquinho com mais detalhes, mais informações diretamente ali também, né, do Centro de Convivência da cidade.